As mentiras nem sempre nascem de intenções maliciosas. Muitas vezes surgem do desejo de preservar sentimentos, manter a harmonia social ou evitar situações desconfortáveis. Lembra daquela vez em que você disse para sua avó que gostou do presente dela, mesmo que não fosse bem o que queria? Ou quando alegou estar com dor de cabeça para sua mãe, só para evitar ir à escola? Esses exemplos mostram como, no dia a dia, a maioria das pessoas recorre a pequenas mentiras, e se você afirma que nunca mente, já está caindo em uma grande contradição. Bem-vindos ao Homem Sapiens Channel, o lugar onde as pessoas vêm buscar inspiração, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades que realmente fazem a diferença em suas vidas. Um estudo revelou que a maioria das pessoas mente diariamente, seja para tentar parecer simpática ou competente. De acordo com essa pesquisa, 60% das pessoas contaram pelo menos uma mentira durante uma conversa de 10 minutos. E, em média, foram ditas de 2 a 3 mentiras nesse curto período. Curiosamente, o estudo mostrou que homens e mulheres mentem de formas distintas. Enquanto as mulheres tendem a mentir para fazer alguém se sentir melhor, os homens o fazem com mais frequência para aparentar qualidades que talvez não possuam. Provavelmente, você também contou algumas mentiras neste ano, mas é ainda mais provável que tenha sido enganado diversas vezes por outras pessoas. Não se preocupe, porém, pois estudos indicam que todos temos um instinto para detectar mentiras. No entanto, nossa mente consciente muitas vezes nos atrapalha nessa tarefa. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ensinar como identificar sinais de que alguém está mentindo. Assista até o final para não perder nenhum detalhe. Evita movimentos bruscos. A crença popular sugere que um mentiroso se entrega através de inquietações e gestos nervosos. Mas, muitas vezes, o oposto é verdade. Pessoas que mentem tendem a demonstrar menos agitação física em comparação com quem fala a verdade. Essa calma exagerada ocorre geralmente porque o mentiroso confia em sua capacidade de enganar, o que gera uma falsa sensação de segurança. Além disso, ao mentir, a pessoa fica mais consciente de sua linguagem corporal, levando a evitar movimentos exagerados. A necessidade de se concentrar intensamente no que está dizendo para manter a coerência faz com que o corpo relaxe e a energia se concentre no cérebro. Dá respostas curtas. Se você estiver conversando com alguém que está mentindo, é comum que a pessoa ofereça respostas mais curtas e diretas. Quando alguém mente, as respostas tendem a ser mais breves do que aquelas de quem fala a verdade. Um experimento realizado em 2012 indicou que declarações verdadeiras costumam ser mais detalhadas que mentiras. Contudo, essa diferença não é uma regra fixa, pois identificar um mentiroso também depende de conhecer o padrão de comunicação habitual da pessoa. Quanto mais familiarizado você estiver com o estilo comunicativo dela, mais fácil será identificar possíveis mentiras. Se conseguir fazer a pessoa falar além do planejado, suas chances de desmascarar a mentira aumentam, enquanto alguém sincero terá mais facilidade em demonstrar que está dizendo a verdade. Mark 3. Evita dar detalhes. Mentir geralmente dificulta para a pessoa fornecer detalhes específicos que possam ser comprovados, como horários, nomes de lugares exatos ou de pessoas. O mentiroso tende a escapar de perguntas que possam expor a falsidade, frequentemente alegando que não se lembra dos detalhes ou que não tem tempo para explicá-los. Embora lapsos de memória sejam naturais, esses esquecimentos intencionais são um sinal de alerta. Se você fizer perguntas detalhadas e perceber hesitações, respostas vagas ou tentativas de mudar de assunto, é provável que esteja diante de uma mentira. 4. Mantenha o olhar fixo ao mentir. Ao contrário do que se pensa, mentirosos muitas vezes mantêm contato visual intenso. Isso ocorre porque acreditam que um olhar firme transmite sinceridade, ou podem usar essa estratégia para intimidar, desviando a atenção de suas mentiras. Quem fala a verdade, por outro lado, tende a desviar o olhar de maneira mais natural, já que não sente a necessidade de ocultar nada e frequentemente o faz para refletir sobre o que está dizendo. 5. Repete a pergunta. Quando uma pessoa repete a pergunta antes de responder, isso pode ser um sinal de que está tentando ganhar tempo para formular uma resposta convincente. Possivelmente uma mentira. Esse comportamento ocorre porque o processo de criar uma mentira demanda planejamento, organização e um esforço consciente para construir uma narrativa crível.
Repetir a pergunta dá ao mentiroso uma pausa momentânea para considerar qual resposta poderia soar mais verdadeira, o que ele deve evitar para não se contradizer, e como pode manipular os detalhes de forma mais eficaz. Repetir a pergunta também é uma estratégia que dá ao mentiroso a chance de avaliar a reação do interlocutor, observando se este parece desconfiado ou disposto a aceitar qualquer resposta. Isso cria uma segunda camada de controle para o mentiroso, que pode ajustar sua resposta de acordo com o feedback sutil que percebe na outra pessoa. Por outro lado, quem fala a verdade não sente a necessidade de elaborar excessivamente, pois não precisa inventar uma história. Sendo assim, a resposta costuma vir de maneira mais direta, sem tanta necessidade de pausa. Além disso, pessoas que falam a verdade tendem a admitir prontamente quando não sabem algo ou quando não têm certeza da resposta, demonstrando autenticidade em vez de tentar controlar a conversa. Mentirosos, porém, podem usar a repetição para evitar deixar pistas enquanto pensam em uma resposta aceitável. A repetição da pergunta, então, é uma forma de segurar o momento, planejando a melhor saída. Pod 6. Reconta a mesma história sem novos detalhes. Se você pedir que uma pessoa relate uma história várias vezes, notará que aqueles que falam a verdade geralmente acrescentam novos detalhes a cada vez. Isso ocorre porque sua memória é acionada para recordar os eventos como realmente ocorreram. Já os mentirosos costumam evitar adicionar novos detalhes, mantendo a história intacta para evitar contradições. Para eles, contar a história em ordem cronológica é mais seguro, pois assim conseguem manter a coerência e não serem pegos em uma contradição. 7. Muda o tom de voz. A voz revela muito mais do que palavras, pois transmite emoções e pode indicar o nível de sinceridade de uma pessoa. Quando alguém está nervoso, os músculos das cordas vocais se tensionam, tornando a voz mais aguda. Algumas pessoas, ao mentir, podem até limpar a garganta, tentando disfarçar um desconforto físico. Além disso, mentirosos tendem a elevar o volume da voz quando se sentem ameaçados ou questionados, em uma tentativa de se colocar na defensiva. 8. Pisca com menos frequência. Em situações normais, as pessoas piscam aproximadamente 5 vezes por minuto, um reflexo natural que ajuda a lubrificar os olhos. No entanto, quando alguém está nervoso, essa frequência tende a aumentar momentaneamente. Curiosamente, estudos revelam que, ao mentir, as pessoas podem piscar menos. Isso ocorre porque o ato de mentir exige um esforço mental adicional, já que é necessário manipular informações e construir uma narrativa convincente. Esse processo é cognitivamente exigente, e a mente se concentra tanto em manter a história coesa que acaba deixando de lado ações involuntárias, como o piscar dos olhos. Além disso, para sustentar uma mentira, o mentiroso tenta evitar demonstrar ansiedade, controlando pequenos gestos ou tiques que poderiam indicar nervosismo. Em uma tentativa de se autocontrolar, o corpo reduz a frequência de piscadas, desviando energia para planejar o discurso e a expressão facial que deseja projetar. Essa tensão para controlar até os menores movimentos corporais é uma forma de evitar que o outro perceba inconsistências ou sinais de insegurança. O padrão de piscadas, portanto, se altera, revelando uma situação de estresse que se manifesta de maneira inversa ao esperado. Ao contrário das reações espontâneas de quem fala a verdade, onde o piscar de olhos ocorre em sua frequência normal ou até aumenta com o nervosismo, o mentiroso tende a manter os olhos mais fixos. Isso também contribui para criar uma falsa aparência de firmeza e confiança, que, na visão do mentiroso, pode tornar a mentira mais crível. Saber interpretar comportamentos e entender a psicologia por trás das palavras e gestos é um grande diferencial em qualquer interação, seja no trabalho, em relacionamentos pessoais ou em situações do cotidiano. Como vimos, mentir exige um nível de controle sobre o próprio corpo e pensamento que nem sempre é fácil de manter, especialmente sob pressão. Por isso, sinais sutis, como piscar menos, manter o olhar fixo ou evitar detalhes específicos, podem ser pistas valiosas sobre a autenticidade de alguém. Entretanto, é essencial lembrar que esses sinais nem sempre são infalíveis. Muitas pessoas podem demonstrar um ou outro comportamento sem que estejam necessariamente mentindo. A ansiedade, o nervosismo ou até o cansaço podem impactar o comportamento de alguém de forma semelhante ao de quem mente. Ao usar essas técnicas, é importante considerar o contexto e conhecer, sempre que possível, o padrão comportamental da pessoa em situações normais.
Esse conhecimento prévio pode ser o ponto que separa uma interpretação correta de uma conclusão precipitada. Além disso, desenvolver essa percepção aguçada requer prática e paciência. A linguagem corporal e os padrões de fala, o tom de voz. Cada detalhe pode contribuir para uma análise mais completa, mas é a combinação desses sinais que muitas vezes revela a verdade. Se observarmos apenas um único sinal, a análise pode ser superficial. No entanto, ao unir diversos sinais e aplicá-los ao contexto, as chances de identificar uma mentira com precisão aumentam. Agora, ao terminar de assistir ou ler este conteúdo, fica o convite para que você comece a praticar essas observações em suas próprias interações. Com o tempo, essa habilidade pode se tornar um recurso valioso no seu dia a dia. Entender a verdade além das palavras é uma habilidade poderosa e, quando aplicada com responsabilidade, pode fortalecer a comunicação, tornar as relações mais honestas e, acima de tudo, ajudar você a se tornar uma pessoa mais consciente e preparada para enfrentar as complexidades da interação humana. Por fim, lembre-se, detectar mentiras é mais do que simplesmente encontrar falhas nos outros. É sobre ser capaz de construir relacionamentos baseados em confiança e, ao mesmo tempo, proteger-se de possíveis enganos. Como tudo na vida, é um equilíbrio entre observar, escutar e compreender. Afinal, o verdadeiro poder está em saber quando confiar e, mais importante, quando não confiar. Obrigado por assistir. Se este vídeo foi útil para você, lembre-se de deixar seu like, compartilhar nos comentários sua opinião e inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos.